Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, cara, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho a respeito dessa rodada aí do Campeonato Brasileiro, mas, obviamente, com foco nessa palhaçada que foi o jogo de hoje. E eu não tô falando, mano, palhaçada por causa de arbitragem, não, tá? Ah, deram uma cotovelada no Endrick, foi um lance que era pra vermelho, mas deram amarelo. Isso daí, mano, eu já desisti, tá? Eu já desisti de discutir a respeito dessas questões de arbitragem, porque a arbitragem para o Palmeiras, ela sempre vai ser diferente. Sabe por que vai ser diferente? Porque no ano passado, a presidente do clube veio em alto bom som, fazendo um discurso a todos, dizendo que não existe absolutamente nada de errado com as arbitragens nos jogos do Palmeiras. E os mesmos erros que acontecem para o Palmeiras acontecem para todas as equipes e que não adianta a gente reclamar. Então, se a líder máxima do nosso clube falou isso, quem sou eu para questionar? Então não vamos falar de arbitragem, tá? Não vamos chorar por causa de arbitragem, não vamos reclamar. E aí, eu pergunto para aqueles que entram aqui e falam assim, vocês, mídia palmeirense, vocês ficam vivendo só de reforços, vocês só sabem cobrar, porque a torcida organizada está num movimento político querendo causar um tumulto no clube. Mas não é questão de querer causar tumulto, mano. É questão de você enxergar que o Palmeiras claramente abriu mão do Campeonato Brasileiro. Ou está abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Porque nós temos um elenco curto. O time do Palmeiras era um time que essa temporada era para brigar por Libertadores, por Copa do Brasil e por Brasileirão. E nós estamos fazendo uma campanha pífia no Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Eu tô com a tabela aberta aqui e dos últimos 5 jogos, o Palmeiras perdeu 2 e empatou 1 dos últimos 5 jogos. E quando a gente observa os adversários que enfrentamos, principalmente nas derrotas, nas 2 derrotas passadas, a gente enxerga que, dava para ter sido diferente. Esticado o nosso elenco e a gente não precisar agora fazer gestão de elenco a um jogo da Copa do Brasil. E é isso que está acontecendo. Por quê? Porque nós temos o elenco curto. Mas o Palmeiras subiu 10 garotos da base. Beleza, mano, legal. Uma base promissora, fortalece a equipe, traz grana para a equipe, novas revelações, isso é muito bom. Só que não são jogadores que estão prontos para viver, por exemplo, o ambiente de jogo. Hoje, por que o Endrick errou o pênalti aos 2 minutos no começo do jogo? Por que o Endrick errou o pênalti? Porque, mano, não tem rodagem, não tem minutagem, não tem experiência em pênalti. E eu não entendi por que ele foi cobrar o pênalti com o Gustavo Gomes lá, que poderia ter cobrado, que é um bom cobrador. Tinha outros jogadores com mais know-how de experiência para fazer aquela cobrança. E aí o resultado poderia ter sido outro. Agora, ganhando um jogo de 2-0, o time não consegue se segurar no segundo tempo, se desestrutura a ponto de ceder um empate para o adversário e quase no final ainda ver o adversário virar essa partida. Mas a gente não tem direito de reclamar, né? Sabe por que a gente não tem direito de reclamar? Porque olha a draga que tá o Corinthians, olha a draga que tá os outros times. Cara, eu não tenho nada a ver com os outros times. O que eu tenho a ver é com o Palmeiras. O elenco que eu quero forte é o Palmeiras. É por isso que eu falo, nós precisamos de jogadores, nós precisamos de jogadores prontos. Uma coisa é você ter uma base de 10 moleque que é promessa. Outra coisa é você ter jogadores prontos, que estão prontos para atuar, que estão prontos para esse momento onde a gente vai precisar fazer a gestão de elenco. Porque quando o Palmeiras ele entrou com esse time, antes de começar o jogo, mano, eu falei inclusive com meu sogro, antes de começar o jogo, eu falei assim, ele é palmeirense também, eu falei assim, vai empatar. Esse jogo vai ser empate. Eu tinha certeza, mano, eu tinha certeza que ia ser empate. Porque por mais assim que os meninos sejam bons, eles ainda não têm a solidez, eles ainda não têm ali o sangue frio de segurar a partida em momentos que é necessário segurar. Então o Palmeiras hoje está começando a jogar a toalha pro brasileiro. Obviamente que eu prefiro muito mais a Libertadores, tá? A Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro. Só que o Palmeiras ele começou a temporada com condições, estrutura de disputar as 3 competições com o mesmo nível técnico, com o mesmo nível competitivo. E isso não está acontecendo. E daqui para frente, as coisas elas vão piorar ainda mais, porque vai ter eliminatórias de Libertadores, vai ter a Copa do Brasil e vai ter o Campeonato Brasileiro no meio de tudo isso. E aí eu falo para vocês, aqueles 100 milhões gastos no ano passado, de que adiantou?
não trouxeram jogadores que performavam, não trouxeram jogadores ali que eram à altura do time do Palmeiras, e isso falamos lá atrás. Ah, mas tu tá querendo criar uma crise no Palmeiras? Não é questão de crise, é questão de upgrade, é questão de melhorar o que já está sendo bom, entendeu? É questão de potencializar o nosso desempenho, para que a gente consiga chegar inteiro, completo, nas 3 competições. E o Abel, ele tem uma parcela também de culpa em cima disso, porque ele falou na coletiva que ele gostava de trabalhar com elenco curto, com elenco reduzido, né? Então, também tem a sua parcela em relação a esse baixo desempenho que vem tendo aí nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Agora a tabela fica dessa forma. O Botafogo tem 33 pontos em primeiro lugar. O Palmeiras tem 23, 10 pontos de diferença, mano. O Botafogo começa a criar uma gordura. Em segundo lugar vem o Grêmio com 26 pontos, tá? Depois vem o Flamengo com 25, já ganha 2 pontos de vantagem. Temos um jogo contra o Flamengo na próxima semana. E aí o Palmeiras vem em quarto lugar com 23 pontos, acompanhado do Red Bull Bragantino em quinto lugar também com 23 pontos. O próximo jogo é importantíssimo. O Palmeiras tem que segurar o próximo jogo contra o Flamengo, porque estamos falando de um jogo de 6 pontos. E se o Palmeiras, de repente, cede uma derrota, um empate lá contra o Flamengo, é um resultado excelente para os caras, porque os caras já têm 2 de vantagem em relação a gente. Coloca nas opiniões o que vocês acham de tudo isso, mas para mim hoje, o Palmeiras ele começa a mostrar que a prioridade dele é Libertadores e Copa do Brasil. Não tem problema nenhum isso, tá? Não tem problema nenhum. O problema é o seguinte, poderíamos ter vindo com uma estrutura maior, um elenco com uma amplitude maior para disputar tudo. Forte abraço a todos, valeu, falou, até mais.